17, justamente porque ali temos o princípio estabelecido para a igreja. E como o irmão falou, então esse princípio estabelecido é exemplificado por duas coisas, um tomado dos judeus e outro exemplo tomado dos gentios. Ontem já falamos que um dos princípios que vemos aqui é que por meio de coisas visíveis, você consegue expressar alguma coisa, dar expressão a algo invisível. O que aqui é o caso da comunhão. Temos um pão que é partido, um único pão que é partido, ele é visível. E o que eu expresso por meio disso é a comunhão do corpo de Cristo que está no final do versículo 16, e essa é invisível em sua essência. E ainda agregando mais, ela existe independente do fato se eu pratico ela na prática de fato ou não. Se nós temos essa comunhão visivelmente entre nós ou não. Ela é uma coisa estabelecida por Deus, eu sou inserido nisso, eu não tenho como fugir daquilo. O corpo de Cristo existe, e dentro desse corpo existe comunhão, queira ou não. Se ela não está sendo praticada, já é ao lado da responsabilidade, mas o privilégio, a bênção existe. Claro que a responsabilidade é de colocar essa bênção em prática. O segundo princípio que temos aqui é que pela participação exterior, eu estou me identificando interiormente com os princípios que estão por detrás daquilo. Então nós temos aqui no versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Esse verbo participar aqui no texto original é um verbo que expressa explicitamente uma participação exterior. Não diz mais nada do que partir daquele pão. Eu participo daquilo. Eu tomo um pedaço daquele pão físico e coloco na boca. É exterior. Só que a expressão utilizada no final do versículo 16 quanto à comunhão é uma expressão que descreve explicitamente a parte interior. Aquilo com o qual me identifico, o princípio que está por detrás daquilo. Então esses dois princípios ali devemos entender muito bem. A participação e principalmente esse último agora para várias questões. A participação exterior em alguma coisa qualquer, eu estou dizendo, eu me identifico completamente, eu estou dizendo sim, eu estou concordando com tudo aquilo que está ligado àquela coisa, a todo um sistema de pensamentos, a todo se formos ao mundo, um sistema de filosofia, por exemplo, de ideologia. Às vezes eu uso o exemplo de um partido político. Para você se afiliar, nós sabemos que no Brasil, isso não é talvez hoje mais bem assim, as pessoas mudam de partidos como de camisa, conforme for necessário no momento. Mas a princípio, se você se afilia a algum partido, você está dizendo, eu concordo com tudo que esse partido propaga. Aí você se afilia, você está convicto daquilo. Então a sua participação exterior, por exemplo, numa reunião desse partido, significa que você está de pleno acordo com tudo que esse partido propaga. Assim deveria ser. E uma vez compreendido esse princípio, que agora é exemplificado aqui no versículo 8, com um exemplo tomado de Israel, quem está lá no altar de Israel, por meio da participação exterior daquele sacrifício, ele diz, eu concordo plenamente com toda a religião judaica. Nesse caso, até instituída por Deus no Antigo Testamento. E a mesma coisa no caso dos ídolos. Quem estava lá comendo no templo dos ídolos, com essa participação exterior, ele estava expressando, eu me identifico plenamente, eu concordo plenamente com todo esse sistema, com toda essa ideologia idólatra que está por detrás. E em última instância, então, com os demônios e com Satanás que inventou aquele sistema. Então não é que eles não podiam comer porque a carne não era carne. Até que poderiam, se fosse só isso. Mas o apóstolo
Paulo diz, vocês não podem comer, por quê? Porque por detrás daquilo tem outra coisa, tem os demônios, e você está dizendo sim para aquele sistema. Agora, aplicando esse princípio aos nossos dias, fica claro, se eu participo à mesa do Senhor, então com essa participação, eu digo sim a tudo aquilo que o Senhor tem ligado a esse lugar. Eu concordo plenamente, então, com os princípios que o Senhor Jesus estabeleceu para esse lugar. E agora faço a pergunta: faz então sentido algum eu participar em algum outro lugar que não seja a mesa do Senhor? Se eu farei ao mesmo tempo, em paralelo, o que eu estou dizendo? Eu concordo com a mesa do Senhor, mas eu também concordo com aquele sistema humanamente estabelecido, mesmo que muitas vezes ele tenha princípios bíblicos. Mas isso é uma contradição em si. Eu não estou sendo coerente comigo mesmo. Eu não posso estar concordando com duas coisas controversas ao mesmo tempo. Não funciona. Se isso fosse num corpo humano, o médico ia dizer, esse homem é doente, ele precisa de tratamento. Talvez até precisa de internação, ele precisa de reclusão para que esse problema mental seja tratado. Agora, no âmbito religioso, muitas vezes nós pensamos que podemos fazê-lo. Deus aqui nos coloca claramente que isso não é possível. E esse princípio temos que interiorizar, tem que se tornar uma propriedade de cada um de nós, porque isso vai determinar muitas questões práticas depois. Eu não sei se algum irmão ainda tem algum pensamento a respeito dos versículos tratados ontem, 14 ao 17, mas se não, podemos então entrar no 18 e ver vários princípios válidos, importantes para nós também. Quando, de forma muito breve, comentei ontem a respeito da história dos coríntios, eu deixei completamente aberto, completamente no ar, o que continuar. Talvez até parecer um pouco estranho, pois ali no capítulo 8, Paulo apenas estabelece alguns fatos, confirma o fato de que o ídolo em si mesmo não é nada, e que o alimento sacrificado ao ídolo em si mesmo também não é nada. É um alimento comum e corrente, como todos. E ele para por aí. Só que nesse momento aqui, nesse nosso trecho, nesse versículo 18, ele aborda novamente esse assunto e de forma bem mais clara e direta. E reforçando apenas o que os irmãos comentaram ontem, a partir desse versículo nós temos novamente os três grupos nos quais Paulo divide podemos dizer, a humanidade: Israel, os gentios e a igreja. E ele toma um exemplo de cada um, Israel e gentios, e aplica isto à igreja, portanto, a nós, e nós podemos aprender disso, e esperamos aprender bastante nesta manhã. Bem prático, nos dias de hoje. Nós estamos no mês de junho, e 19 que diz aqui: mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, no mês de junho, aqui no Brasil, não sei em outros lugares, mas é comum algumas festas, né? Festa de São João, festa de São Pedro, de Santo Antônio. E às vezes tem pessoas, assim, talvez na ignorância, e não sabem se podem comer lá, se podem participar. Então aqui, para ficar bem claro, para não haver dúvida,
quando nós participamos em algum lugar desse tipo, então fica bem claro que eles estão sacrificando, eles estão fazendo aquelas festas, não é para Deus, é para demônios, claramente. Há ídolos ou entidades que têm um cunho de divindade e que não é. Então, para que não haja dúvidas, e outras festas mais, que acontecem pelo ano todo, que às vezes as pessoas talvez pensam, acho que não tem tanto problema, acho que é cultural, não há problema. Então, para que não haver dúvida, não participar dessas coisas, e vai provocar o zelo ao Senhor e haverá consequências também. Obrigado. Wir wollen zunächst einmal unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass der Herr Jesus uns solche Belehrungen in seinem Wort hat aufgezeigt. Primeiramente, queremos expressar a nossa gratidão de que o Senhor Jesus nos deixou registrado em sua palavra tais ensinos. Es ist ein großer Segen, die Grundsätze des Wortes Gottes kennenzulernen. É uma grande bênção conhecermos os princípios básicos da palavra de Deus. Diese Grundsätze in unsere Herzen aufzunehmen E receber esses princípios em nossos corações. und sie dann auch mit der Hilfe des Herrn Jesus auszuüben. Para então, com a ajuda do Senhor Jesus, executar esses princípios na prática. Wenn wir hier über Grundsätze sprechen, die vielleicht andere Glaubende nicht verstanden haben, Se nós aqui estamos falando de princípios que porventura outros crentes não tenham entendido ainda, dann haben wir am Grundsatz des Wortes Gottes alle Glaubenden lieb. então ainda assim, também segundo o princípio da palavra de Deus, amamos a todos os filhos de Deus. Wir lieben alle Glaubenden, weil sie dasselbe Leben haben aus Gott. Nós amamos a todos os crentes verdadeiros porque eles têm a mesma vida de Deus que nós. Aber die Liebe zu allen Glaubenden hat auch eine Grenze. Mas o amor para com todos os santos, ele tem limite. Wenn wir zum Beispiel, wie wir hier diesen Grundsatz sehen, an andere Plätze gehen, Quando vemos, por exemplo, como aqui esse princípio de então irmos a outros lugares, dann wollen wir zuerst hier festhalten, então em primeiro plano temos que pensar quanto a isso no seguinte: dass es das Brotbrechen geht. esse princípio se aplica ao partir do pão. Das ist der Grundsatz des Wortes Gottes. Esse é o princípio que a palavra de Deus fala. Wenn ich an einen anderen Platz gehe, wo diese Grundsätze nicht vorhanden ist, Quando eu vou agora me deslocar a um outro lugar onde esse princípio não é considerado ou não existe, dann liebe ich alle Glaubenden dort. então eu vou sim amar todos os crentes que estão ali. Aber das Wort Gottes sagt mir, ich kann dort nicht Brot brechen, Mas a palavra de Deus me diz ao mesmo tempo, eu não posso partir o pão ali. weil Vers 18 zeigt, ich habe dann Gemeinschaft mit den Grundsätzen dort. Por quê? Porque o versículo 18 aqui me mostra que então eu estaria tendo comunhão com os princípios válidos ali. Gemeinschaft bedeutet, ich mache mich eins mit diesen Grundsätzen dort. Comunhão, nesse sentido, significa que eu me identifico com aqueles princípios, eu me faço um com eles. Aber in meinem Herzen bin ich traurig. E ao mesmo tempo, no meu coração, eu estou triste. Mein Herz ist voller Demut, O meu coração tem que estar cheio de humildade, weil ich dieses nicht tue aus irgendeinem Hochmut des Herzens, porque eu não o faço, aquele não participar ali, eu não faço por causa de orgulho que esteja no meu coração, sondern weil ich in Demut auf das Wort Gottes schaue. mas sim porque eu estou olhando em humildade para a palavra de Deus. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, nicht nur, dass ich die Grundsätze des Wortes Gottes kenne,
é um princípio muito importante, que eu não apenas conheça os princípios estabelecidos na palavra de Deus, sondern wie ich sie ausübe. mas que então eu tenha essa pergunta: como vou colocar isso em prática? Und ich möchte jetzt zuerst noch einmal betonen, hier geht es um das Brotbrechen, um das Teilnehmen an anderen Plätzen. E eu quero sublinhar uma vez mais, aqui se trata do partir do pão, do participar em outros meios, em outros lugares, quanto ao partir do pão. Ich denke, wenn ich meinem lieben Bruder eine kleine Antwort geben darf, E eu penso, se eu posso dar uma resposta breve ao meu querido irmão, dass es nicht so sehr um die Teilnahme an einem Fest zuerst geht, que em primeiro plano aqui não vemos, por exemplo, essa participação na festa, não é o foco principal, né? aber wenn dort an diesem Fest ein Abendmahl gefeiert wird, Mas se naquela festa, por exemplo, se celebrasse a ceia também, dann weiß ich, das ist nicht mein Platz. então eu sei, aquilo não é o meu lugar. Aber für mich mache ich jetzt eine Anwendung. Mas para mim mesmo, eu vou agora fazer uma aplicação disso. Ich werde auch nicht an solch einem Fest teilnehmen, Eu não vou nem participar de uma tal festa, então. weil ist es für mich zum Vorteil? Porque eu me coloco a pergunta, será que é para vantagem minha se eu vou lá? Wir haben nachher in der christlichen Freiheit ab Vers 22 Que a partir do versículo 2, nós vemos ainda mais da liberdade cristã. einige wichtige Fragen, die Gott uns stellt, bei jedem Tun, was wir machen wollen. E ali Deus nos coloca algumas perguntas importantes que nós devemos fazer quanto a tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Ist das zur Ehre Gottes? Primeiro, isso serve para a honra de Deus? Gibt mich meinem Bruder dadurch einen Anstoß? Vou servir de escândalo para o meu irmão por meio disso? Und wenn ich diese Fragen beantworte, E se eu respondo então a essas perguntas, dann wird ein Christ wissen, was er zu tun hat. então o cristão vai saber o que ele deve fazer ou não. Aber wir wollen niemals ein Verbot aussprechen. Mas nós jamais queremos expressar uma proibição. Wenn wir Regeln aufstellen, Quando nós colocamos agora regras, ist es nicht mehr das wahre Christentum. então não é mais um cristianismo autêntico. Christentum ist eine freiwillige Sache. Porque o cristianismo autêntico é algo voluntário. Sie kommt aus dem Herzen. É algo que procede do coração. Und aus Liebe zu meinem Herrn verzichte ich auf manches. E por amor ao meu Senhor, eu vou abrir mão de várias coisas. Aber vielleicht kann es mal sein, ich will jetzt einmal den Gegensatz zeigen, E agora eu quero mostrar uma vez o contraste. De repente acontece o seguinte. dass ich einen ganz engen Verwandten habe, der einmal an solch einem Platz ein besonderes Fest feiert. De repente eu tenho um parente muito próximo de mim e esse celebra uma festa num lugar desses. Ich weiß, es ist nicht mein Platz, E eu sei, para mim, não é o meu lugar. aber er ist so eng mit mir verbunden, ich erkläre ihm das. Mas aquela pessoa, aquele parente, ele é tão intimamente ligado comigo, eu vou até explicar para ele essa situação. Dann kann der Herr vielleicht einmal sagen, mach es. E o Senhor talvez me diz, então, naquela situação muito específica, essa vez, vai lá. Es kann sein. Pode acontecer. Aber wir wollen noch einmal festhalten, Mas queremos reter, uma vez mais, es geht hier zuerst um Gemeinschaft. em primeiro plano aqui está a comunhão. Gott nimmt dieses Beispiel aus Israel in unsere Zeit Deus toma aquele exemplo lá da época de Israel e transpõe para a nossa época. Nicht, dass wir jetzt Israeliten werden und all das tun, was die Israeliten getan haben, Não para que nós nos tornemos agora israelitas, fazendo tudo aquilo que Israel fazia, es geht um den Grundsatz. mas o que voga aqui é o princípio estabelecido. Teilnahme dort bedeutet Gemeinschaft. Participação ali significa comunhão. Und der Grundsatz wird dann erweitert, E esse princípio agora é ampliado Vers 19 bis Vers 21, nos versículos 19 a 21. dass Paulus dann sagt, an solch einem Platz, wo Götzen geopfert werden, E no exemplo aqui, Paulo diz,
naquele lugar onde se sacrifica aos ídolos, dann sagt Paulus in Kapitel 8, Götzen ist nichts. e no capítulo 8, Paulo afirmou que o ídolo em si mesmo não é nada. Aber wenn ich dorthin gehe, ist das dann zur Ehre Gottes? Mas, se eu vou até ali, será que isso é para a honra de Deus? Nein. Não, com certeza. Warum? Por que não? Weil hinter diesen Götzen ein unwahrscheinliches Gebiet von Dämonen sich verbirgt, mit denen ich mich dann eins mache. Porque por detrás daquele ídolo inerte, morto, está um campo enorme, cheio de demônios, e eu me identifico com esses demônios, no caso. Der Herr möchte uns schenken, zuerst den Grundsatz zu erkennen, O Senhor nos conceda que possamos reconhecer primeiramente o princípio, und dann die Anwendungen für unser Leben. e então, a partir do princípio, fazendo aplicações para a nossa vida. Der Herr möchte uns auch schenken weiter, dass wir in Demut auf diese Dinge sehen, Que o Senhor nos conceda que possamos também contemplar essas coisas com humildade und bei allem, was wir tun, den Herrn Jesus vor Augen haben, e em tudo aquilo que fazemos, tenhamos o Senhor Jesus diante dos nossos olhos. wie uns vorgestellt wird auf dem Weg auf dieser Erde. Assim como Ele é nos apresentado aqui no caminhar nesta terra. In Philipper 2, Lá em Filipenses 2, por in exemplo, seiner Demut kam er herab auf diese Erde, Ele veio em humildade aqui à terra, ging diesen Weg andou esse caminho und er ging ihn in Gehorsam seinem Gott und Vater gegenüber bis zum Tod am Kreuz. e Ele andou esse caminho em obediência para com o seu Deus e Pai até a morte lá na cruz. Deshalb lasst uns diese Grundsätze festhalten, Por isso retenhamos esses princípios in Gehorsam zu ihm em obediência a Ele und in der Art und Weise, wie wir sie verwirklichen, e também pela maneira pela qual nós realizamos, concretizamos esses in der princípios Demut zu dem Herrn Jesus. em humildade para com o Senhor Jesus. Puedo ilustrar lo que acabamos de oír respecto a la libertad y a los límites de esta libertad Eu gostaria de ilustrar o que acabamos de ouvir com relação à liberdade cristã e aos limites que essa liberdade nos permite. con un ejemplo que me contó un hermano muy querido mío que está allá con el Señor, E essa ilustração vem de um compartilhamento que um irmão querido meu, que já está com o Senhor, fez certa vez. Lo que voy a decir respecto a lo que vivió el hermano y después lo que yo mismo viví, no quiere decir que tengamos que imitar exactamente lo mismo. E se eu agora cito o que esse irmão experimentou e o que eu mesmo posteriormente experimentei também, eu não quero que isso agora seja um exemplo, um molde a ser literalmente copiado, Sino para ver cómo el Señor puede dar la inteligencia espiritual para actuar conforme a la Escritura en determinadas circunstancias. mas que isso sirva de exemplo para os irmãos, para que possam ver que o Senhor pode sim dar exemplo, dar inteligência espiritual para colocarmos em prática os exemplos que a Escritura nos cita. Y sin olvidar que lo que voy a decir es la relación entre creyentes. E não esqueçamos que o que eu vou citar agora diz respeito à relação entre crentes. Este hermano al que me refiero editaba una publicación, una revista del ministerio. Esse irmão ao qual me refiro, ele publicava uma revista de edificação. Y llegaba a muchos lugares, entre los cuales recibía a alguien que era un dirigente de una denominación cristiana. Essa revista era postada a muitos endereços e um deles era um líder de uma denominação pentecostal. Y en una relación de correspondencia llegó el momento en que este líder le gustaban mucho los escritos, los leía con atención y enseñaba esto. E esse líder da denominação, ele apreciava muito os escritos e na relação da correspondência, ela foi se estreitando,
até que Entonces un día ese líder le escribió a nuestro hermano, ¿y por qué no nos viene a visitar? este senhor escreveu a nosso irmão dizendo: por que o senhor não vem nos visitar? ¿Qué hacer? Nuestro hermano le pidió al Señor luz O que fazer agora? O nosso irmão pediu luz ao Senhor y decidió ir a visitar. e decidiu sim visitar essa pessoa. Pero esta persona le dijo, bueno, pero venga a la reunión. No entanto, essa pessoa falou: mas venha assistir nossa reunião. Y el hermano le dijo, mire, yo vine a visitarlo a usted, pero si usted me da la libertad de decir lo que el Señor me da, con gusto accedería a ir. Ele dizia: irmão, veja, eu vim visitar a sua pessoa, mas se o irmão me dá a liberdade de expressar no culto, na reunião, o que eu tenho no coração, eu aceito também a proposta. ¿Cómo no? Le dijo el hermano, venga. Como não? Venha! Nuestro hermano, por supuesto, yo creo que habló de este mismo tema. O nosso irmão provavelmente deve ter falado desse mesmo capítulo aqui. Delante de una congregación, y la lectura de los principios bíblicos que presentó nuestro hermano tocó el corazón de muchos allí. E ele leu perante aquela congregação e a leitura da palavra tocou a muitos irmãos ali presentes. Entonces, al terminar la reunión, por lo menos 5 o 6 hermanos se acercaron a nuestro hermano y le dijeron, queremos que usted nos siga hablando de esto, es la verdad lo que usted presentó. E quando terminou a reunião, umas 5 ou 6 pessoas daquele auditório cercaram nosso irmão e disseram: irmão, nós gostaríamos que continue nos falando acerca desse assunto. Y entonces nuestro hermano le dijo, está bien, pero no en la congregación. Yo lo voy a hacer en la casa de cualquiera de ustedes. Então nosso irmão falou: tudo bem, posso fazê-lo, mas eu acho que não é conveniente fazê-lo durante as reuniões de vocês. Posso fazê-lo numa casa particular ou num outro ambiente. Pero entonces eso parece que era un sábado y al otro día tenían la cena del Señor. E o fez, parece que era um sábado, e no dia seguinte eles tinham a ceia do Senhor. Y le dijeron a nuestro hermano, bueno, todo lo que usted nos presentó es excelente, ahora venga a participar con nosotros. E, por assim dizer, disseram para o nosso irmão: tudo que o Senhor nos apresentou é excelente, então agora venha e parte o pão conosco. Nuestro hermano dijo, no, no puedo. Nosso irmão disse: não posso. Entonces, tuvo que dar la explicación del por qué. E teve que explicar o porquê. Lo que nuestro hermano nos presentó recién fue lo que nuestro hermano le dijo. Mire, no puedo por los principios bíblicos. E o que o irmão acabou de nos apresentar recentemente foi justamente a resposta do nosso irmão: eu não posso, por princípios bíblicos, são princípios que a Escritura me apresenta aqui. Entonces, el líder, por supuesto, se enojó, pero esos 5 o 6 hermanos con su familia dijeron, queremos reunirnos, estoy abreviando la historia, queremos reunirnos como usted nos presentó la Escritura. E, naturalmente, o líder daquela denominação, ele ficou muito irritado, mas os demais irmãos, 5 ou 6 ali, disseram: nós gostaríamos de nos reunir segundo esses padrões que o irmão nos apresentou. Y desde ese día comenzó una relación que sigue hasta el día de hoy, es una asamblea que hay en la Argentina. E daquele dia em diante começou uma relação que se desenvolveu num testemunho da Assembleia do Senhor na Argentina. Es decir, tiempo después comenzaron a partir el pan ya en comunión. He hecho todo un trabajo de visitas. Pouco tempo depois, eles começaram a partir o pão, depois de um intercâmbio, um trabalho de visitas. Esto sucedió hace más de 50 años atrás. Esse fato aconteceu há uns mais de 50 anos atrás. Mucho más acá, hará unos 10 años atrás, Porém, um pouco mais recente, na história recente, uns 10 anos atrás, un creyente de una denominación um crente de uma denominação, um crente conhecido, vino a mi casa a buscar literatura. ele veio à minha casa buscar literatura. En nuestra conversación recuerdo que tomamos
Así, por una pregunta que él hizo, llegamos al libro del Apocalipsis. E na nossa conversa, eu lembro que uma pergunta dele nos conduziu ao livro do Apocalipse. Y llegamos a la expresión el ángel de la iglesia en tal lugar. E chegamos à expressão que temos ali, ao anjo da igreja em tal lugar. Este hermano es un hermano que tiene mucha influencia en su denominación. Esse irmão que me visitou, ele tem grande influência na sua denominação. Y cuando con esa expresión le expliqué lo que entendemos, E quando, mediante esse termo lá de Apocalipse, eu lhe expliquei a nossa compreensão da Escritura, él quedó sorprendido, me dice, nunca escuché una cosa así. ele ficou surpreso, ele disse, nunca ouvi algo semelhante. Entonces nuestra conversación siguió y llegamos al tema de la comunión también. E a nossa conversa então prosseguiu e chegamos a esse tema da comunhão. Y me invitó a la reunión suya, que por favor, que estas cosas había que hacerlas saber a otros. E ele me convidou para a reunião dele. Ele disse, por favor, essas coisas outros também precisam saber. Pero entonces también le pedí al Señor que me diera luz para ese mismo momento a mí le responder. E naquele momento eu tive que responder, então eu pedi que o Senhor me desse luz. Y con dolor en el corazón tuve que decirle, no. E doeu meu coração, mas no meu caso eu tive que dizer não. ¿Por qué no? Porque, ¿qué pensarían nuestros jóvenes? Me refiero a la congregación, a la asamblea donde me reúno. ¿Qué pensarían los jóvenes que escuchan la presentación del ministerio viéndome ir a una denominación a presentar la palabra? Eu pensei comigo, por que não? Eu acho que os jovens na minha assembleia local, eles teriam... O que eles pensariam ao ver-me indo ministrar a palavra num contexto de uma denominação? Entonces, ayer hemos hablado del equilibrio que tenemos que tener. Ontem mesmo nós falamos do equilíbrio que é necessário para conosco. Entonces, pesé No meu cuál caso, sería eu pesei, la consecuencia de esto, cuál sería. eu pesei as consequências, os efeitos colaterais, Y decidí que no, porque tenía toda la libertad de ir, sentía esto. eu decidi que não. No meu caso, eu tinha toda a liberdade de ir ali, eu senti isso. Creyentes, son hijos de Dios, comprados por la misma sangre São del Señor crentes, são Jesús. filhos de Deus, comprados pelo mesmo sangue do Senhor Jesus. Y podría haber compartido esto, pero tuve que pesar la asamblea donde me reúno. ¿Cómo sería tomado esto si mi libertad no sería tropiezo para otros hermanos? Eu tive que pesar, se ponderar, né? Se essa liberdade que eu tinha não iria causar tropeço para outros na minha assembleia local. Así que fue este el motivo de conciencia más bien, Foi um motivo de consciência, para mais decir, propriamente falando. no. Con esto quiero, lo que decía, de ilustrar cómo obró nuestro hermano y sus consecuencias y cómo vi yo que tenía que obrar, porque también hay que ver nuestro entorno. Eu quero apenas dar isso apenas como ferramenta para os irmãos, porque o primeiro irmão, ele operou de uma forma, eu ponderei de outra, porque temos que levar em conta não apenas o nosso aspecto, mas também o nosso entorno, como ele diz. Espero que sirva de ilustración las dos cosas. E creio que os dois fatos podem servir de ilustração e exemplo.